Contexto. Em 2018, quando a Hasbro adquiriu os direitos de Power Rangers, ela veio com a proposta de criar uma série original, ok? Sem depender do material que vem do Japão, ou seja, não adaptando as séries Super Sentai. Só que no meio desse caminho, até 2025, aconteceu muita coisa. Mudança de roteirista, mudança de estúdios, teve a pandemia também, e esse projeto acabou não saindo, e agora vai ser outra coisa, porque nós temos uma série confirmada para sair muito em breve pelo Disney Plus, produzida pela Hasbro com os showrunners da série Percy Jackson. Porém, meus amigos, o produtor da série que ia sair, o Jonathan Entwistle, revelou pra gente como seria essa série e talvez isso dê alguma dica pra gente de como a Hasbro vai seguir na próxima produção. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? O Jonathan Entwistle, que era o cara que estava envolvido na série original de Power Rangers, que iria sair pela Netflix, está fazendo uma tour para promover seu filme mais recente, que é o novo Karate Kid. Meus amigos, eu também gosto bastante, inclusive, tá? Vocês gostam de Karate Kid, de Cobra Kai? Comenta aqui. E o Entwistle, ele participou de uma entrevista no Reddit, e é claro que os fãs de Power Rangers não iriam deixar ele passar por lá sem falar um pouco sobre o projeto que ele estava envolvido. Como eu disse no começo, a gente teria uma série com ele e a Jenny Clay saindo pela Netflix, uma série original sem depender do material que vem lá do Japão, nos moldes do que a gente tem hoje na Netflix, mas que infelizmente ele foi cancelado e agora tá virando outra coisa. Mas se você tá chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica comigo, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, e é claro, deixa o like, o gostei, ele é importante demais, porque ele vai pegar esse vídeo, vai jogar para mais pessoas e de quebra você ajuda a proteger o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. O Jonathan Entwistle era um cara que estava bem envolvido com Power Rangers, eu lembro muito bem das postagens que ele fazia nas redes sociais, postando imagens do Ranger Verde, imagens do Lord Drakkon, e a gente querendo conectar isso de alguma forma, né, teorizando. E pelo que ele falou aqui, faz muito sentido esses pequenos teasers que ele foi soltando ao longo dos anos, e ele estava muito interessado em fazer com que esse projeto ganhasse vida. Tanto ele quanto a Jenny Clay, que entrou depois, né? Nós tínhamos aí a Jenny Clay como produtora executiva, como showrunner da série na verdade, e o Jonathan como o arquiteto, o cara que elaborou todo o projeto e queria funcionar, é claro, como um produtor. O roteiro seria do Brian Edward Hill, que escreveu primeiro para ser um filme e depois foi adaptado para uma série de TV. Esse projeto agora a gente tem 100% de certeza que ele foi cancelado e que nós teremos agora uma nova produção saindo pela Disney Plus, que a gente não tem muita informação ainda, além do que eu comentei nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. E ele estava promovendo o filme Karate Kid lá no Reddit e perguntaram para ele na verdade o que aconteceu com a produção envolvendo Power Rangers, se ele podia contar alguma coisa, se ele podia contar detalhes da trama, e olha só o que ele comentou. Abre aspas. Eu estava trabalhando em Power Rangers lá em 2018, quando ainda estava na Paramount. Eu estava escrevendo uma versão cinematográfica. Aí, a Hasbro comprou a Yuan e tudo mudou de novo. O filme foi arquivado e uma série de TV se tornou o novo foco. Nessa primeira fala dele temos uma informação importantíssima, onde ele comenta que ele estava trabalhando em um filme que iria sair pela Paramount lá em 2018. Se ele estava trabalhando nesse filme em 2018, o projeto obviamente foi concebido 1 ano ou 2 anos antes. Eu arrisco que em 2017, depois de terem visto o fracasso do filme da Lionsgate, eles tentaram optar por esse caminho. Ou seja, provavelmente a ideia do projeto, o pitch inicial, partiu da Saban e não da Hasbro. Só que aí quando a Hasbro entrou na jogada e ela comprou o estúdio Yuan, transformou esse projeto em uma série de TV que a gente já comentou algumas vezes sobre essa mudança de ideia. Comecei a trabalhar nisso, mapeando como poderia funcionar com vários filmes, séries e animações. Trabalhamos em estreita colaboração com a Netflix em tudo isso. E aí a Yuan acabou e todo o conceito da série e dos filmes se perdeu nessa confusão. É uma pena porque era uma abordagem muito legal, nível Star Wars, mas acho que a Hasbro simplesmente não conseguiu que todos
aderissem à mesma abordagem. Então, quando a Hasbro vendeu a Yuan, o projeto ele meio que saiu dos trilhos. E a galera que estava envolvida não conseguia entrar em um consenso. Isso é muito comum em produção, tá, galera? O diretor que não concorda com o roteirista, que não concorda com o acionista, que não concorda com o estúdio, as ideias começam a se chocar e o projeto acaba não saindo. Mas olha só que interessante o que ele comentou pra gente aí, que a ideia eram vários projetos se conectando, assim como Star Wars. Série, filme e animação, provavelmente também os quadrinhos, o universo expandido, trazendo um universo cada vez mais rico para Power Rangers, mas infelizmente o que indica aí na fala dele é que divergências criativas fizeram com que o projeto não ganhasse vida. Basicamente tudo que a gente já comentou aqui no canal, né, as pistas que foram deixadas ao longo dos anos indicavam justamente isso que ele comentou, divergências criativas, uma compra aqui e ali acabou atrapalhando o caminho, algo que a gente já estava debatendo no Mega Power. Mas, meus amigos, ele trouxe pra gente um pouco da ideia do que seria essa série da Netflix, pelo menos um norte, o que eles iriam fazer nessa produção, que iria focar em um público jovem, adulto, não iria focar no público infantil, que é o público que a gente já conhece. Já em 2018, eu havia criado um universo totalmente novo para Power Rangers. Uma espécie de multiverso, estava super na moda naquela época. Eu não estava fazendo Mighty Morphin especificamente, mas Tommy era o centro do mundo. Toda a mitologia girava em torno dele como uma das pessoas mais importantes do universo, porque todos nós sabemos o que ele se tornaria. Então, era basicamente uma enorme história de distorção temporal sobre impedir que Lord Drakkon tomasse o poder sobre tudo. Calma, olha só quanta informação interessante. Teríamos uma história envolvendo o multiverso, seria um outro universo, ok? A gente não sabe se isso iria se conectar de alguma forma com o que a gente já conhece, ou seja, ele fez de uma maneira que o que a gente viu lá atrás não seria descartado, mas que ele não iria utilizar. Então teríamos um novo Tommy, e seria a parte principal dessa história, e que teríamos a presença, a figura do Lord Drakkon, a possibilidade desse personagem virar o Drakkon, ou o próprio Drakkon aparecer na história. O que eu acho dessa ideia dele? A gente comentou no vídeo passado, no Só Perguntas, sobre a ideia de ter o Lord Drakkon em alguma produção, seja uma série, um filme ou uma animação. E a gente meio que concordou, eu e Ana e algumas pessoas nos comentários, que a figura do Drakkon ela é muito interessante, porque ela é um chamariz. Vamos lembrar que foi esse personagem que fez os quadrinhos deslancharem. O arco Shattered Grid, Rede Estilhaçada, fez com que os quadrinhos ganhassem uma proporção inimaginável, furando a bolha em alguns momentos e atingindo outras pessoas. Se estamos aqui comentando, fazendo review dos quadrinhos, a gente deve muito ao arco do Lord Drakkon. Então trazendo esse personagem para a grande mídia é um ponto muito positivo, principalmente porque o Drakkon ele é um Tommy, galera. O Tommy ele é um personagem importantíssimo também na franquia. Queira você gostando ou não, ele é uma figura emblemática. Todo mundo que lembra de Power Rangers lembra da figura do Tommy, lembra do Jason David Frank, porque foi um personagem amplamente explorado. E quando ele fala o Tommy centro do universo, não é algo novo. Eu tenho certeza que quando alguém leu essa matéria deve ter pensado, nossa, que forçado o Tommy ser o centro do universo. Mas isso já vem sendo trabalhado em Power Rangers desde muito tempo. Nós temos aí Dimensões em Perigo, onde o Tommy é o centro da história, é Eternamente Vermelho, aquele que recruta a galera. Temos Soul of the Dragon, que é o quadrinho focado nele, e no filho, dentre outras histórias. Então a figura do Tommy, ela é importante. Então o Jonathan, ele quis nessa história trazer o personagem não só como uma homenagem, certo, ao Jason David Frank, porque tudo indicava isso também, porque ele postou várias coisas nas redes sociais, mas porque o Tommy é um chamariz. Ele chama as pessoas. E ele fala nessa postagem, ou melhor, nessa entrevista, que não iria usar os Mighty Morphin Power Rangers. Ele também comentou isso nas redes sociais. Então ele precisava de algo que atraísse os fãs mais velhos, que atraísse os fãs de Power Rangers mais hardcore. Então o Tommy e o Lord Drakkon são ferramentas bem interessantes. Eu gosto da ideia de um novo universo porque eles conseguem trabalhar uma história completamente nova sem acabar afetando o que foi feito anteriormente. Basicamente o que Power Rangers Prime faz nos quadrinhos. E eu gosto da ideia de termos um Tommy como personagem central, uma figura importante, porque ele poderia ser trabalhado como um Tony Stark,
como um Wolverine, e talvez, se fosse bem elaborado, obviamente, essa ideia de impedir que ele virasse o Lord Drakkon poderia render uma boa história. Tudo depende, é claro, de um bom desenvolvimento de roteiro. A ideia pode parecer bem simplória, para algumas pessoas pode parecer até uma ideia muito ruim, mas se ela for explorada da melhor maneira, eu acho que ficaria legal. A série de TV teria uma vibe meio que legal de Rei Arthur. Esse era o caminho mais místico, mágico para começarmos. Jenny Klein, que estava escrevendo a série, também teve uma ideia muito interessante, muito legal para cores conscientes, mas infelizmente nunca deu em nada. O que é uma pena, eu teria adorado ter tornado aquele universo realidade. Outro ponto que eu gostei muito aí dessa fala é que eles iriam seguir por um caminho mais místico, que é uma parte de Power Rangers que muita gente gosta, essa parte que envolve magia, essa parte que a gente vê um pouco em Mighty Morphin, depois bastante em Força Mística, e que estamos vendo em Power Rangers Prime. Olha só que interessante, talvez eles conversaram aí um pouco da ideia, foi para o quadrinho da Melissa Flores, não sei, mas eu gosto dessa pegada, poderia render uma aventura muito legal. E essa ideia das cores conscientes, isso me lembra muito os conceitos vistos em Ranger Academy, a ideia dos emissários, um pouco da mitologia da rede de morfagem, então provavelmente esse projeto também iria mergulhar fundo na lore de Power Rangers, trazendo talvez até novos conceitos para deixar tudo mais enriquecido. Com todas as mudanças de proprietários da propriedade intelectual dos Power Rangers ao longo dos anos, ela simplesmente se perdeu na mistura. Acho que ninguém conseguia concordar se deveria ser um filme ou uma série de TV. Essa última fala do Jonathan, ela cobre tudo de Power Rangers, não só o presente momento, mas tudo que a gente acompanha da franquia desde a década de 90. Essa constante mudança de donos acaba afetando a franquia, porque a gente tem novas visões criativas, gente sai, gente entra, então acaba mudando muitos projetos, muita coisa que estava engavetada vem, coisa que estava ganhando vida acaba sendo engavetado, então os projetos eles ficam em um ping-pong infinito, basicamente. Isso existe desde a década de 90. Tivemos projetos que foram cancelados, aquele filme animado de Power Rangers, uma série do universo do Sem Moeda, então muita coisa poderia acontecer se não tivesse essa mudança constante de donos. Eu torço de verdade que agora com a Hasbro, junto com a Playmates e com a Disney, eles consigam tomar um rumo mais concreto, sabe? Eu sei que muita gente, quando acompanha aqui o Mega Power Brasil, tá focado mais nessa parte de série, de filmes, não está muito conectada a quadrinhos. Então acaba que muita gente, quando olha para Power Rangers no presente momento, acaba achando que a série está morta, que a franquia não existe mais. E eu não vou discordar, porque para muita gente essa é a percepção. Poucas pessoas acompanham quadrinhos, RPG, livros. Então eu torço de verdade que agora eles consigam tomar um rumo mais sólido. Por favor, pegue algumas ideias desse projeto, dê uma aprimorada. Não precisa ser a mesma ideia do Jonathan Twiston. Pode pegar um pouquinho dali, talvez trazer o Lord Drakkon, trazer o Tommy, essa ideia das cores, trazer um pouco mais desse lance da magia em Power Rangers. Acho que isso funcionaria muito bem em live action, mas esse é mais um daqueles projetos que infelizmente não vai ganhar vida, ou quem sabe uma parte dele vai ser aproveitada na série da Disney. Mas e você que tá do outro lado, o que achou desse pitch aí do Jonathan Twiston? O que você gostou, o que você não gostou, o que você aproveitaria? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil em todos os lugares, @Mega Power Brasil. Também o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, onde saem as notícias primeiro para depois chegar aqui no canal. E se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, tem 3 formas diferentes. A primeira delas é o Megapix, onde você manda o valor que você quiser. A outra forma é aqui mesmo no YouTube, no Seja Membro, onde você contribui o valor fixo todo mês. E tem uma plataforma fora do YouTube com valores personalizados, que é o apoia.se/MegaPowerBrasil. Todas essas 3 formas você ajuda o projeto a continuar a viver, porque o Mega Power é o meu trabalho e da Ana a gente vive literalmente de falar de Power Rangers. E fazendo isso, você vira parte do nosso grupo de Rangers do Multiverso, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera épica, mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.